O Rio em Foco dessa semana é especial. Vamos entrevistar Alberto Borges, editor do anuário Finanças dos Municípios Fluminenses e economista. O Anuário de Finanças dos Municípios Fluminenses é fruto de uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro com a editora Ecos e mostra que 2010 pode ser considerado o ano da retomada do crescimento das receitas municipais, com aumento real de 17% em relação ao ano anterior. A receita de 79 cidades fluminenses cresceu acima de 10% e em 6 delas o crescimento foi recorde, ultrapassando 40%. São elas Cardoso Moreira, Piraí, Trajano de Moraes, Porto Real, Rio Bonito e Rio de Janeiro. Os royalties do petróleo garantiram o crescimento da receita per capita média dos municípios e os localizados na Bacia de Campos lideram o ranking da receita. Encabeçando a lista está Quissamã, seguida por São João da Barra, Porto Real, Macaé e Piraí. E também aponta as cidades com grande porte populacional e baixa receita per capita. Nesse ranking estão São Gonçalo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Queimados, Mesquita e Nilópolis, todos eles localizados em torno da capital. Ele visa fornecer ao cidadão um ranking do desempenho desses municípios em todas as atividades que ele participa, sob ponto de vista das receitas e sob ponto de vista das despesas. Das receitas, muitas vezes por fonte de recursos especificamente. E com isso você analisa também não só a economia, mas o desempenho dos municípios comparativamente. Quem quiser verificar como é que royalty, participação especial, se distribui por cada município, a sua série histórica, vai encontrar aqui na publicação. Isso dá uma visão muito importante ao cidadão e ao político, principalmente aos que vão concorrer às eleições em 2012, dá a ele a visão do seu município, de como é que ele está se portando historicamente, sob o ponto de vista da economia e da gestão. Roberto, que novidades traz o anuário? O Anuário Finanças dos Municípios Fluminenses está na sua 4ª edição. Ele permite uma análise muito rica das finanças das cidades do Rio de Janeiro, né? Permite desde a avaliação em que a gente vai apresentar agora, né, uma avaliação dos grandes números das finanças das cidades, mas permite também você perceber a microanálise, né? Como é que andam as finanças em cada uma das cidades fluminenses sobre vários aspectos, né? Então você pode acompanhar a arrecadação de IPTU de cada uma das cidades, comparar a arrecadação de IPTU entre as cidades, do ISS, do ITBI, dos recursos do ICMS, permite você comparar os gastos com pessoal, os gastos com investimento, o quanto custa a Câmara Municipal para os munícipes. A gente está no olho do furacão na questão dos royalties. Nesse anuário, qual é o impacto dos royalties nas finanças dos municípios, dos 92 municípios do nosso estado? Olha, os royalties têm uma importância muito grande no orçamento das cidades fluminenses, notadamente nos municípios da Bacia de Campos, né? Para se ter uma ideia, o fim, né, digamos, dos royalties teria o efeito global, só para se ter uma ideia, praticamente o volume global de investimento hoje que os municípios fizeram no Rio foi de 4 bilhões de reais. Os royalties foram 3,33 bilhões. Do ponto de vista agregado, significa praticamente solapar a capacidade de investimento dos municípios do Rio. É claro que esse impacto é diferenciado, tem cidades que dependem mais e cidades que dependem menos, né? É claro que a cidade do Rio depende muito menos dos royalties do que a cidade de Campos. Nesses casos específicos, no caso, por exemplo, da Bacia de Campos, a situação é extremamente preocupante, porque, enfim, não se sabe o que fazer com essas cidades, porque elas, literalmente, elas quebram da noite para o dia. Quebram literalmente. Quero dizer que eu sou otimista, né?
Eu acho que o bom senso ele vai permanecer e os royalties e as participações especiais no pré-sal já licitado e no pós-sal continuarão de posse do Rio de Janeiro, porque esta é uma questão que não resta dúvida do ponto de vista constitucional, não é? Então, essa hipótese é uma hipótese que não passa pela minha cabeça, mas evidentemente que se acontecer, por exemplo, a aprovação da emenda Ibsen, a chamada emenda Ibsen, isso representa um transtorno extraordinário. Na verdade, quebramos, não é? Quebramos se a emenda Ibsen for aprovada. É perigoso para o Estado e, de modo particular, para os municípios da Baixada Litorânea, que estão na região do petróleo, onde Cabo Frio está localizado. De um orçamento de 600 milhões de reais, o royalties do petróleo contribui aí com 200 milhões de reais aproximadamente, isso no orçamento de 2011. A redução deste repasse produziria um impacto negativo nas finanças públicas do município e causaria um caos na cidade, onde a maior empregabilidade se dá por conta da prefeitura, sendo ela a grande empregadora e tendo ela que demitir, que deixar de contratar serviços, paralisar obras, nós teremos aí um grande e negativo impacto na economia da cidade. Quais outras informações, comparando ano a ano, esse anuário reflete? A gente vai observar o seguinte, 2010 foi um ano, assim, a gente não pode dizer que foi um ano excepcional, né? Mas foi um ano... De recuperação. De recuperação. As receitas das cidades e dos municípios cresceram de forma bastante significativa, né? Cresceu acima, digamos, de 2 dígitos, né? A gente veio de uma crise muito forte em que os municípios do Rio tiveram queda de receita, uma coisa inédita. Então, quer dizer, os municípios conseguiram recuperar a sua arrecadação, isso foi muito importante. E o que cresceu? Os royalties cresceram bastante, a arrecadação de ISS das cidades fluminenses cresceu muito, o ITBI cresceu muito, os recursos que o Estado repassa de ICMS para os municípios também cresceu muito. Por quê? Porque a arrecadação do Estado de ICMS cresceu bastante e cresceu inclusive acima da média nacional. Quanto? No caso do Rio foi de 14%, a média nacional foi em torno de 12%. Real, já descontada a inflação. Isso significa que a economia do Rio andou bem. Por quê? Porque só se arrecada mais ISS, só se arrecada mais ITBI e ICMS quando você tem uma situação em que a economia está com dinamismo. É evidente que as prefeituras também devem ter investido nas suas máquinas fazendárias, mas ninguém consegue resultados tão positivos se o ambiente econômico não for um ambiente econômico propício, né? Isso você olha pelo lado das receitas. Pelo lado do gasto, a gente vai observar um fato muito curioso, né? No segundo ano, 2010, no segundo ano das atuais administrações, os municípios do Rio de Janeiro somaram investimentos, realizaram investimento da ordem de 4 bilhões de reais. É recorde histórico, foi recorde histórico para 40 cidades. E olha, observe que foi no segundo ano de mandato das atuais administrações. O recorde histórico havia sido 2008, que foi um ano de crescimento excepcional, né? Foi o melhor ano das finanças. Então, já no segundo ano, bateu o recorde de investimento. Isso é um número muito positivo, por quê? Primeiro que essa quebra de recorde de investimento se deu num cenário em que não houve desequilíbrio das contas públicas, né? Se você observa os orçamentos das cidades, está lá. As cidades não se endividaram para aumentar o volume de investimentos, né, de realizar as obras de infraestrutura das cidades. Isso é um fato muito importante. E o outro é que a quebra de recordes de investimento se dá num cenário bastante confuso do ponto de vista da economia nacional e internacional, né? 2008 era um ambiente econômico nacional e internacional maravilhoso. Início de 2009, a crise internacional, a crise financeira e agora a crise, né, da dívida da zona do euro, principalmente os países ali da periferia da zona do euro, que tem trazido incertezas muito grandes para a economia brasileira e o que se repercute nas finanças das cidades. De que forma as leis de incentivo, por exemplo, se refletiram nessa melhoria da condição econômica dos municípios? Olha, o anuário, ele cobre
todos os valores que são repassados pelo Poder Executivo para as Assembleias Legislativas, né? Para financiamento, do Poder Legislativo local das câmaras municipais. O que a gente vai observar nesse caso específico é uma coisa curiosa, né? 2010 foi um ano de expansão das receitas e, no entanto, os gastos das câmaras municipais ficou praticamente estacionado, se você observa em relação a 2009, né? Aí as pessoas assim, pô, mas aumenta a receita e as câmaras ficam igual? Fica porque a receita das câmaras está atrelada com a receita do ano anterior. Né? Mas eu estou falando mais especificamente da atuação do Legislativo em termos de produção de leis de incentivo. E aí falando um pouco assim de como essas leis podem impulsionar o crescimento das cidades. Falando especificamente da lei que reduz o ICMS de 19% para 2% em vários municípios, inclusive em 3 Rios, que hoje está apontado aí como... Carga tributária é um fator decisivo na alocação de recursos, né? O Estado tem que definir a sua linha de atuação da carga tributária diferenciada por produto e por região, de acordo para onde quer levar os seus investimentos. Eu particularmente não tenho os números do governo do Estado do Rio, do direcionamento dos seus investimentos, das linhas prioritárias regionais de desenvolvimento regional e por produto, né, para te dizer como é que está andando aí as mas áreas é porque na de influência. medida que as empresas se instalam nos municípios, você tem um aumento da renda não só do ICMS, mas você tem também do ISS, de outros tributos. No caso do ITBI especificamente, eu acho que seria por conta da própria construção civil, né? Ou não? No caso do ITBI, o mercado imobiliário andou de forma excepcionalmente boa em 2010, né? Já vinha crescendo muito forte em anos anteriores, por conta da expansão do crédito e do mercado imobiliário, e o freio de 2009 para 2010 também voltou a crescer de forma acentuada. Agora, esse aspecto do direcionamento, né, da política de incentivos do governo do Estado com relação à alocação de empresas, ou seja, a promoção do desenvolvimento local, acho que foi importante a colocação do secretário de Desenvolvimento em tá manifestando a preocupação com relação a uma coisa que a publicação revela de forma muito clara, a existência de cidades, né, muito pobres no estado do Rio de Janeiro, que está nessa periferia da zona da região metropolitana, que são cidades que têm muitos problemas, né? Eu não resido no Rio, né, e todos que residem na cidade conhecem os problemas, né, a ocupação urbana bastante irregular, e são cidades que têm baixíssima receita per capita. Só para você ter uma ideia, Geisa, 20% da população do Rio de Janeiro reside em cidades com baixa receita per capita, né? Ou seja, 7 cidades do Rio estão entre as 100 cidades do Brasil, né? 7 cidades do Rio estão entre as 100 cidades as 100 cidades com mais de 80 mil habitantes de menor receita per capita do poder público. E nessas cidades é onde reside a população mais vulnerável. Esse é um fenômeno que você vai ver no país inteiro. Né? O que a gente vê aqui, por exemplo, em São Gonçalo, Queimados, Nilópolis e São João do Meriti, você vai ver reproduzir isso no Espírito Santo, no Pará com Ananindeua, em vários estados do Brasil. Entendeu? Só que no Rio, o problema ele é muito concentrado na região metropolitana, são grandes cidades e um contingente muito grande da população do estado vive nessa cidade. O senhor falou uma coisa importante. Como a gente transforma esse anuário no instrumento para o gestor público? Justamente a partir do momento que ele vê os problemas, como ele pode solucioná-los a partir disso? Olha, eu te cito, por exemplo, 2 casos. Eu te cito, por exemplo, o governo federal, né? O ministro, eu tive uma reunião a semana passada com os grupos do G100, que são essas 100 cidades mais pobres, inclusive a prefeita de São Gonçalo estava presente nessa reunião, o ministro da Educação, o Fernando Haddad, manifestando que o Ministério vai utilizar o critério do G100 dessas cidades mais pobres para localizar os institutos federais de educação. Quer dizer, então assim, quando o poder público toma conhecimento do problema, isso chocou a equipe do Ministério, então abraçou a causa dessas cidades pobres para
fazer investimento. O depoimento do secretário de Desenvolvimento hoje caminhou no mesmo sentido, falando que o Rio tem uma preocupação muito grande de criar um cinturão ali, em torno desse cinturão, digamos, de pobreza, né, de levar investimentos, falou que 1 bilhão de recursos sendo investidos nas regiões ali de Itaboraí, né? Então, quer dizer, a preocupação, identificou o problema e a preocupação do governo em poder estar solucionando esse problema. Fora isso, por exemplo, a publicação é fantástica porque ela permite, o sujeito sai da bolha em que ele vive, né? Consegue se olhar em relação ao outro, né? Ele consegue, porque na vida é assim também, a gente consegue se ver a partir do outro, entendeu? Porque você não consegue se enxergar se você não tiver o teu contraponto. Qual parâmetro, né? Você não tem parâmetro. Então o cara fala assim, puta, mas eu aumentei minha arrecadação de ISS 10%. Aí o secretário de Fazenda fala pro prefeito, poxa, prefeito, aí você olha o seu ambiente e fala assim, o outro cresceu 20%. Aí ele vai lá e ainda toma uma entendeu? Eu aumentei o meu gasto com educação, eu gasto tanto por aluno. Mas quanto? Quanto é o meu vizinho? E aí você cria, era isso que eu estava te falando, assim, afora essa análise macro dos números, você tem uma infinidade de possibilidades de microanálises, de comparações, que assim, é um muito grande, muito rico. A participação dos municípios no processo de feitura do anuário, o senhor percebeu alguma modificação ao longo dessas 4 edições? Olha, a verdade é que o anuário ele está começando a ganhar corpo, a ganhar força aqui no Rio de Janeiro, né? A gente está no 4º número do anuário, ele está começando a fazer parte da vida, né, da administração pública dos municípios do Rio. E cada vez mais a gente vai percebendo que as cidades começam a olhar os números com um certo carinho e com uma certa cautela também. Mas o que está vindo por aí? Como é que eu estou inserido nesse contexto geral? Né? No Espírito Santo a gente já faz há 17 anos, em São Paulo há 10 anos, então a expectativa é sempre essa, quer dizer, como é que eu estou, né, numa linguagem, né, jovial, quer dizer, como é que eu estou na fita aí das finanças municipais, entendeu? Então, e quais são os municípios que estão bem na fita desse ano, nesse último anuário? Olha, tem vários. Você tem vários municípios que têm investimentos muito altos na área de saúde, na área de educação. Tem 40 cidades que bateram recorde de investimentos. Seria injustiça minha citar uma ou duas. Mas essas 40 estão em regiões específicas ou não? Estão espalhadas? Estão espalhadas pelo estado inteiro. No estado inteiro você vai ver municípios que estão aplicando recursos recordes na sua infraestrutura municipal. Esse exercício de olhar o Rio de Janeiro hoje em relação a outros estados da região sudeste? Essas coisas assim, as coisas não andam muito diferentes, né? As coisas no país caminham mais ou menos juntas. Mas o que difere o Rio do resto? Eu acho que essa zona de municípios pobres na região metropolitana chama atenção também o fato de, no municípios do Rio de Janeiro, o gasto das cidades com educação, com saúde, ser mais elevado do que o que se aplica na área de educação. Isso é sintomático porque revela um pouco assim o nível de preocupação na agenda dos municípios, na agenda dos gestores, que a saúde tem sido, ela foi alçada. Está no foco. Entendeu? Tá no foco. E aí você percebe. Isso você percebe em outros estados, mas no Rio, aqui no estado do Rio, isso ganha força. Foi uma coisa bastante contundente. Essa questão dos royalties também... A questão dos royalties é decisiva, né? A questão do que foi adiado agora a votação do dia 5, aí pro final do mês, é decisivo para o estado. É decisivo para o governo do estado e é decisivo para os municípios. Quer dizer, qualquer decisão que não seja uma decisão de se manter o status quo, definitivamente é um colapso para a economia do setor público no Rio e, portanto, do setor privado também. Enfim, acho que é difícil se pensar numa solução que fala que se corta os royalties. Tem algumas cidades, como a gente comentou no começo, que elas simplesmente deixariam de existir. Essa questão do crescimento, ela não depende só do Rio de Janeiro, né? Ela depende da crise internacional, que é aguda, né? Ela depende das condições macroeconômicas do Brasil, mas a gente tem a expectativa
do Rio continuar crescendo acima da média brasileira. Eu acho que é isso, esse é o parâmetro importante, né? Como é que nós nos comportamos perante aos outros estados da federação e a federação propriamente dita. Cerca de 18% cresceu o investimento. Quer dizer, isso representa o dinamismo e o vigor da economia do Rio de Janeiro, que tem que se espraiar por todos os municípios. É isso que a gente vem vendo na nossa economia. Em relação aos investimentos privados nesses municípios, o que o anuário traz de... Ele consegue refletir essa quantidade de investimentos que está ocorrendo no Estado? A gente capta as informações... Do que já está consolidado, né? Do que já está consolidado de investimento público. E assim, não do investimento privado, né? A gente está tratando da economia e das finanças das prefeituras, do setor público, né? Eu acho que seria até interessante a gente poder ter uma outra publicação, e acho que isso também serve como estímulo, que tratasse da economia privada nos municípios do Rio de Janeiro. A gente tem o Decisão Rio, da Firjan, que faz um pouco esse trabalho dos investimentos que estão sendo feitos e impactam nas cidades. Mas é legal sempre cruzar e voltando a essa questão do anuário como instrumento de gestão. Como é o reflexo assim, do lançamento, a prévia do lançamento nos municípios? Como é que o senhor sente, há uma expectativa por parte dos municípios de se ver, se está bem na fita ou não? Claro que sim. Algumas informações elas saíram na imprensa até antes, né, do lançamento, como parte do lançamento da publicação. E ontem meu telefone não parou de tocar o dia inteiro, né, falando um pouco dos números. E cidades, e a reação é inevitavelmente a mesma. Quem aparece com um número um pouquinho negativo, assim, aparece, mas fica numa situação assim, super armada, as pessoas ficam, não, mas o que é isso? Que não... Aí, aos poucos, as pessoas vão percebendo que aquilo é o número dele mesmo, que a situação é aquela. E aí, pois olha, aí você vai começando, as pessoas vão começando a perceber que aqueles números não são bem aquilo que ele pensava, né? Que aquilo pode estar refletindo uma outra realidade, muito pelo contrário, muito positiva da situação dele. Aí ele começa a se comparar, aí depois, quando o cara, uma das pessoas inclusive veio à apresentação, adorou, veio me cumprimentar, agradeceu, pediu desculpas pela forma um pouco amistosa do início da conversa, porque é sempre um pouco, a pessoa fica um pouco, digamos, né, um pouco arisca quando vê os seus números assim, mas depois adorou a publicação, veio, levou a publicação, e já está pensando em montar um seminário na cidade para discutir os números com a população. Então é muito rico, né? É muito rico. E quem quiser ter acesso à publicação, como faz? Olha, a publicação ela pode ser, na Secretaria de Desenvolvimento, a publicação está disponível, né? Através do site aecos.com.br, solicita a informação. E a distribuição... É gratuita? É gratuita. A distribuição do anuário é gratuita e ela é distribuída para todos. Hoje a nossa malha são todas as prefeituras, né, recebe essa publicação gratuitamente. Falando um pouco mais dos municípios, o senhor falou de rankings, né, na questão de educação, saúde. Eu queria que o senhor, assim, pelo menos enumerasse alguns deles que foram destaque, por exemplo, na questão da saúde. Olha, eu teria que consultar a publicação, porque são muitos números que eu estou falando para você. Eu tenho sim, quando eu tenho número, eu tenho um número. Na questão dos investimentos, a gente teve o ranking dos 10 municípios que mais investiram. O Rio de Janeiro está na frente. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, em termos absolutos, sempre vai estar à frente de tudo. Porque a cidade do Rio de Janeiro... É uma cidade-estado, né? É uma cidade que mais da metade, né? Acho que da população está dentro dessa cidade do Rio de Janeiro, então todos os números vai aparecer o Rio de Janeiro liderando, no top. Aliás, o Rio de Janeiro tem uma questão importante, que o Rio de Janeiro fez investimentos recordes também em 2010, e grande parte disso foi possível através da alavancagem de um empréstimo feito junto ao Banco Mundial, em que ela trocou a dívida que ela tinha com a União por uma dívida com o Banco Mundial. Então, em condições, em juros, em condições mais favoráveis, e isso permitiu que liberasse mais recursos para investimento. O Rio é uma cidade que tem um nível de comprometimento da Receita para financiamento de sua dívida consolidada muito alto, né? Rio, São Paulo, tem mais algumas cidades, mas essas duas é muito pesado.
Então, isso consome muito da capacidade de investimento do município. Então, foi uma operação inédita em nível nacional e isso, sem dúvida nenhuma, está ajudando o município a alavancar recursos para mais investimento. No ranking aqui de valores absolutos, a gente tem o Rio, por motivos óbvios, a gente já tinha falado sobre isso. Campos, Macaé, Duque de Caxias e Rio das Ostras em quinto lugar. São as cidades do petróleo, né? Isso. Então, você percebe, por esses números, por esse ranking, dá para perceber o estrago que faria, né, a votação da emenda Ibsen Pinheiro nas finanças dessa cidade. Né? Acaba com essa capacidade, some esses investimentos. Aliás, essa cidade não só some os investimentos, né? Não tem capacidade de bancar mais o seu custeio, porque 60% da receita, por exemplo, de Campos só provém de royalties. Então, Campos retrocederia para ser uma cidade como São Gonçalo, né? Ou em situação, arrisco a dizer, que numa situação pior do que São Gonçalo. E aí com uma estrutura que já está montada e que Deus sabe como é que vai poder ser desmontada, né? Então você tem aí 4 cidades que fizeram volumes muito significativos de investimento. Investir 500 milhões de reais no ano é uma quantia bastante expressiva. Para você ter uma ideia, o governo do estado do Espírito Santo festejou, né, bastante quando a gente chegou a 1 bilhão de investimento. Hoje o investimento conjunto dos municípios do Espírito Santo é da ordem de 1 bilhão de reais. Então, quer dizer, você percebe que o investimento de uma cidade de 440 milhões de reais é um valor muito significativo. E isso, sem dúvida nenhuma, deve estar sendo refletido na infraestrutura que está sendo colocada à disposição da sociedade lá de Campos dos Goytacazes. Essa visibilidade em cima dos municípios traz também uma responsabilidade para o gestor, né? Como é que a gente transforma esse anuário num instrumento de gestão pública nos municípios? Eu acho, olha, a publicação ela é importante sobre esse aspecto, porque ela traz o número, aí as pessoas começam a se perguntar, bem cá, mas investiu 440 milhões, aonde estão esses 440 milhões? Né? E isso é importante. As cidades, elas têm que explicar onde estão esses recursos. E as pessoas começam a ter acesso a essas informações. Essas cidades, principalmente essas cidades da área do petróleo, o recurso do petróleo, muitas vezes, principalmente para as pequenas cidades ali, se você pega São João da Barra, Quissamã e outras, o recurso do petróleo, ele tem um lado muito perverso para essas cidades, porque a percepção de que se tem, ele fala assim, vem cá, mas aonde estão esses recursos? E, na verdade, muitas vezes, isso é reflexo da má política de comunicação do governo, entendeu? Às vezes você não tem nenhum tipo de desvio de recursos públicos, mas é a falta de comunicação, falta comunicação do governo com a sociedade, entendeu? E hoje as cidades produtoras, as cidades que recebem bastante petróleo, elas são muito bombardeadas. E isso eu tenho a oportunidade de ver, né, conversando com agentes políticos de outros estados, que cobram muito, assim, falta transparência na aplicação desses recursos. Inclusive a imprensa cobra de forma bastante contundente, né? E você percebe que, às vezes, efetivamente, deixa a desejar. Agora, os números estão aí, e isso é importante, porque isso leva a essas comunidades, né, a exigirem o que tem ali e ao poder público de se manifestar, de fazer a sua política de comunicação com a sociedade. Se mostrar bem que ele pode melhorar. E mostrar, porque o número, ele não mostra a qualidade do gasto, né? Aí compete ao poder público fazer essa parte de qualificar o que foi efetivamente executado, entendeu? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que acompanha a vida pública, acho que os governos locais ainda, eles deixam muito a desejar quando a gente fala de comunicação, né? A comunicação do poder público com a sociedade. O Rio de Janeiro conseguiu uma parceria inédita com o governo federal.
nós temos uma parceria com o governo do município do Rio de Janeiro, que é maior do que muitos estados brasileiros. Por via de consequência, você liberou o governo central, o governo do estado, para aplicar nos mais diversos municípios do nosso estado. Tirando a cidade do Rio de Janeiro, que tem investimentos próprios, mas mesmo assim o governo investe em determinadas áreas, não tem um município dos outros 91 que o governo não tenha investido. Além do mais, nós temos o advento da lei de incentivos fiscais, né, que permitiu um crescimento nas cidades com menor índice de desenvolvimento humano, o nosso IDH. Então, quase que de maneira unânime, nós tivemos um crescimento econômico que você não encontra paralelo na história do Rio de Janeiro, em todos os municípios. A cidade de Três Rios, que era mantida pela Santa Matilde, que era uma empresa de trens e que também fazia carros, o Santa Matilde, que tinha ido à bancarrota, essa cidade cresceu e hoje vai se tornar uma das cidades mais fortes do estado do Rio de Janeiro. Que tinha ido à bancarrota, que vai se tornar uma das cidades mais fortes do estado do Rio de Janeiro, com atração de milhões e milhões de investimentos. Na minha região, nós estamos fazendo diversos investimentos e atraindo também diversos investimentos privados. Então, esse anuário lançado hoje, que faz uma radiografia, melhor, uma ressonância magnética dos municípios fluminenses, aonde nós crescemos na arrecadação em quase todos os setores tributários, do ISS, do IPTU, do ICMS verde. Isso é fruto da consolidação administrativa do estado do Rio de Janeiro. O Rio mudou. Você hoje tem um estado profissional. O governador Sérgio Cabral tem como grande atributo ter mudado a prática de governar. E isso contaminou quase que todos os municípios. Como é normal na vida, você tem aqueles que escorrega aqui, escorrega ali, que não entra no eixo, entendeu, da modernidade. Mas quase que a totalidade dos municípios fluminenses navegam no mar da normalidade. Isso permitiu que você tenha credibilidade para atrair investimentos. Uma empresa, por mais simples que seja, ela gera diretamente 40, 50, 60, 70 empregos. Mas atrás disso vem a geração de renda. Isso é que é importante, onde você gasta no município. Uma empresa, por menor que seja, ela gera direta e indiretamente mais de 200 empregos. Isso em alguns municípios é a salvação. Por exemplo, no Polo Industrial de Saquarema, hoje o único empregador em Saquarema, o grande empregador é a prefeitura e obra, né? No Polo Industrial, quando ele estiver em funcionamento, nós daremos o dobro de empregos que hoje é oferecido pela Prefeitura de Saquarema. Em relação à feitura, né, à confecção desse trabalho, o senhor teve dificuldade de conseguir acessar esses dados ou não? Olha, esses dados, a gente coleta esses dados na Secretaria do Tesouro Nacional. Todas as nossas informações foram coletadas junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Esse banco de informações foi complementado com dados, né, do Tribunal de Contas, que nos enviou os balanços de algumas cidades, e aliás, né, agradecer ao Tribunal de Contas, eles foram muito gentis no atendimento das nossas solicitações, e então a gente misturou, né, um pouco de informações dos balanços da Secretaria do Tesouro Nacional com informações que foram fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e mais informações ainda da Secretaria de Estado da Fazenda. Então a gente mistura um banco de dados bastante rico. Também tem informações do IBGE, INEP, enfim, tem outros órgãos que fornecem as informações para que a gente produza esse anuário. Quer dizer, pela quantidade de informações, assim, falando agora, já começando a cuidar da parte técnica do trabalho, é um trabalho bastante trabalhoso, tem que ter muito cuidado, porque você vai dar divulgação a informações, né, que as cidades elas vão se olhar, vão se comparar, né? Então, e todas as pessoas vão estar muito atentas às informações que vão estar aqui dentro. Então, o cuidado exige muito cuidado, muita cautela, né?
na elaboração do conteúdo dessa publicação. Mas depois que ele toma forma e caminha, né, e avança primeira, segunda, terceira, quarta edição, você vai também tendo mais facilidade nessa relação com os municípios? Olha, é sempre, cada uma que sai é sempre o primeiro passo. Em relação ao 5º anuário, o que a gente pode já antecipar de resultados e dessa evolução? Há uma evolução da economia? Então, 2011 foi um ano, Geisa, que ele iniciou depois da crise com muitas expectativas. As expectativas eram muito otimistas, né? E se falava que a economia brasileira ia crescer 6,5%, né, ao ano. Ao longo do ano, as expectativas foram diminuindo, né? As expectativas de inflação, que eram pequenas, foram aumentando. Hoje, já se trabalha com uma expectativa de crescimento da economia brasileira em torno de 3,5%. E no início do ano, foi um início de ano formidável, né? As receitas das cidades cresceram de forma estonteante, um crescimento muito alto. Só que ao longo do ano, as receitas públicas dos 3 níveis de governo, União, Estados e municípios, ela foi cada vez mais, esse crescimento foi desacelerando. Ou seja, a gente vai terminar o ano, né, não como a gente iniciou o ano, com aquela expectativa, com aquele crescimento de receita fantástico, vai terminar um ano com expectativas mais modestas, mas a gente vai terminar 2011 melhor do que 2010. Na média vai ser um ano melhor do que 2010. Então a expectativa, por exemplo, de volume de investimento, essas coisas, a gente deve esperar números melhores. Mas esse foi um ano que começou de um jeito e está terminando de outro. É bom que a gente tenha esse registro, que é um ano que vai ter essa tipicidade, né? Mas, de um modo geral, acho que ainda vai ser um ano melhor do que 2010. Não vai ser, acho que, um ano de crescimento da receita, sei lá, ainda próximo de 10%. Vai ser um ano, assim, na média, ele vai ser um ano que vai fechar com boas perspectivas. Mas vai sinalizar um 2012 já um pouco descendente, mais preocupante, porque a crise na zona do euro, ela pode ter prolongamentos maiores do que estava se pensando inicialmente. Obrigada, Alberto. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página ou as redes sociais. Você pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.